Boas, maltinho. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos, finalistas de um mestrado em Engenharia, que nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem-me por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. E vamos dar início ao episódio 18. Olá pessoal, vou já começar por dizer quais é que vão ser os temas desta semana, as pecinhas de sushi que trazemos. Vai-nos entrar o Chico, aqui com uma segurança social versus uma reforma planeada pessoalmente, ver quais é que são os pontos de um lado, do outro, o que é que preferiam, o que é que existe, que tipo de abordagem é que faz mais sentido para cada um, etc, etc. O Carrasco vai aqui tentar falar um bocado do papel do Twitter na difusão de informação e na perda de influência dos jornais. Eu vou deixar o resto para ele. E o Cão vai-nos tentar falar aqui um bocado do fenómeno dos podcasts que se tem tornado numa grande trend ultimamente. E vamos ver o que é que se tem passado aqui neste tema também. Antes de começar o podcast, vamos ao clássico gostes, partilhas, né, Carrasco? Exatamente, é isso tudo. Sigam-nos no Instagram. O Twitter, que nós não estamos muito ativos, estamos mais no Instagram. Portanto, vão ao Instagram, sigam-nos, falem connosco. Pá, vocês já sabem, comuniquem connosco, informem-nos, sugiram-nos temas, como já aconteceu. E falem com os vossos corrijam-nos amigos, também, nós não estamos aqui só a dizer coisas certas, também dizemos porcaria, dizemos coisas erradas, portanto, pá, estejam à vontade para nos corrigir. Pronto, vamos então entrar aqui. Chico Maluco, força. Ok, então pronto, como tinhas dito, o tema que eu queria falar hoje era um bocadinho sobre reformas e, mais propriamente, a origem do rendimento que as pessoas têm nele. E para começar, eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham, como é que vocês acham que é o sistema em Portugal da Segurança Social que paga as reformas de cada um de nós. Como é que eu acho que funciona? Exatamente. Pá, a ideia que eu tenho é que a Segurança Social vem quase como um imposto, ou seja, é uma parte do teu ordenado que tu és obrigado a descontar para este fim. E todos os meses, quando declaras, quando recebes, vais pondo este dinheiro de lado, que supostamente, ou a ideia deste dinheiro posto de lado, é que um dia, quando reformares, daí virá uma reforma até morreres, provavelmente, com um certo dinheiro, que tentará replicar de alguma forma aquilo que lá puseste. Eu não sei se é só isso, ou seja, não sei se a Segurança Social também tem outros fins que não este. Mas pronto, a ideia que eu tenho... Tem, mas pronto, este era o ponto que eu queria tocar e acho que deste uma boa noção do que é isto. E já agora tem noção, porque aqui foi uma notação que eu tinha errada, que é em média, que percentagem do dinheiro é que, imagina, comparando o último ordenado da pessoa ou o melhor ordenado da pessoa versus o que as pessoas recebem na reforma, qual é que é a proporção ou a percentagem que a reforma assegura cá em Portugal? Isso não depende muito de quando é que te reformas. E também em alguns casos específicos mas houve em algumas pensando se reformaste na altura certa, tipo, fizeste... Não. Pá, eu não Exatamente. sei, isto é uma coisa que eu ouço muito, pá, também de pais dizerem e de pessoal da geração dos nossos pais, aí 50s e aí à volta, que se queixam, que dizem muito que os pais deles, ou seja, os nossos avós, ou seja, hoje em dia 80s e aí à volta, receberam uma reforma simpática em comparação com aquilo que lá puseram, e que os nossos pais, quando o fizerem, não vão ter uma reforma tão simpática, digamos assim, quanto isso. Agora, eu não faço ideia, isto é uma coisa que eu ouço assim exato. Mas é isso. Eu também quis aqui vos perguntar isso, porque esta era exatamente a opinião, essa impressão que eu tinha antes de ver os números, e só para terem noção, por exemplo, em média, a pessoa, quando se reforma em Portugal hoje em dia, fica com 68% do rendimento que oferiu ao máximo da sua carreira contributiva. Ele é ao máximo? Imagina, em média ficaste com isso, porque aquilo depende de bué de fatores. Não, mas imagina... pois ok, porque imagina que eu tinha tido um trabalho uma vez que por alguma razão tinha ganho uma fortuna. Não. Mas imagina, se considerares o valor médio que recebeste ao longo da tua vida, a tua forma em média paga de 68% disso. Sim, desculpa lá. Já agora, estamos a falar líquidos para líquidos. Líquidos para líquidos, exatamente. Certo, só para confirmar. E depois vi aqui um dado interessante que era em 2070, se isto continuar igual, só vai conseguir pagar 56. Portanto, estamos a ver aqui uma dificuldade de assegurar as reformas, pelo menos no valor. E
como elas estão. Por acaso não tenho noção. Por exemplo, nós em Portugal pagamos a segurança social fixa 11%. Há alguma. Depois eu não sei muito bem como é que isto funciona lá no Estado e mesmo no Governo. É uma parte que vai sempre fixa, ou seja, cada pessoa mete sempre 5% para a sua reforma desses 11%, ou se é uma. Sim, estes 11%. Estes 11% é fixo por toda a gente, a gente tem que dar estes 11%, e depois o trabalhador dá a TSU, que é 23%. Portanto, equivale aqui a 33% do salário, que é 1/3 dado pelo trabalhador ou 2/3 pelo empregador, que vão pagar a segurança social. E o sistema atual funciona em que os que estão a trabalhar agora pagam as reformas dos que estão reformados. E este sistema só é sustentável se houver 3 trabalhadores por cada reformado, em que atualmente temos 1.8 por cada reformado, 1.8 trabalhadores por cada reformado. Portanto, quando se eu falar da insustentabilidade desse sistema, provém um bocadinho disto. E da cena da população envelhecida também veio por causa muito deste problema. Faz sentido. Mas pronto, aqui o tema que isto aqui serviu um bocadinho mais de introdução, eu gostava era de aqui discutir as várias alternativas, em que, pensando nisto como um espectro, temos de um lado a opinião que o Estado de Segurança Social deverá garantir 100% do rendimento e que há de funcionar como um sistema parecido ao que nós temos e que a maior parte dos países tem, em que se desconta uma percentagem do ordenado para depois recebê-lo. Ou então, do outro lado do espectro, temos em que o Estado não deve intervir e cada pessoa deve ser responsável por adquirir e poupar e investir de maneira que tenha dinheiro suficiente. Exatamente. E antes de... procurei aqui alguns exemplos de sistemas que eu achei interessantes, mas na Europa o sistema é muito parecido ao nosso em todos os países, mas gostava aqui de saber da vossa opinião, onde é que vocês se situam neste espectro. E pronto, falar aqui um bocadinho sobre isto. Eu sinceramente, eu acho que não se devia, eu não sei quais é que foram os tipos de sistemas que viste, mas eu acho que não se devia dar a 100% a liberdade a toda a gente de guardarem eles e gerem eles o dinheiro, porque caso o façam mal, e possivelmente iria acontecer a algumas pessoas, caso não o façam corretamente, isso depois vai ter repercussões em toda a sociedade, pronto, na comunidade toda. Quem não tiver... uma pessoa que tem 0 euros na conta, deve-se se calhar já numa idade em que não tem capacidade de produzir muito e de se recompor a nível económico, só não tem um ponto positivo para toda a gente. Por acaso eu estou curioso, não esperava seres tu a introduzir esse ponto, mas... Não, porquê? Porque eu não sei, eu provavelmente já falei disto convosco, eu se pudesse escolher, eu acho que faria eu por mim, se me dessem à escolha. Mas é também porque eu tenho o ponto de vista de... Ou seja, tenho sempre aqui o ponto de vista de estar a investir dinheiro e ter dinheiro investido, e eu não vejo o dinheiro como um bolo de dinheiro fixo que eu divido para gastar ao longo do tempo. Eu tento mais olhar para o dinheiro como uma coisa que vai... Tento mais olhar para o dinheiro como um monte de ativos que eu vou ter, ou coisas que me gerem valor, que me giram valor e que me estejam a gerar valor, e daí vou tirando passivamente dinheiro sem que... Pronto, não sei se me expliquei bem. Acho que sim, percebemos. Vendo desse ponto de vista, não vejo porque não hei de ser eu a fazer essa gestão. Mas percebes então diretamente o problema de permitir isso a toda a gente, que era... Claro. O pessoal não sabe, se deres muito em uma pessoa que não perceba como é que há de trabalhar com dinheiro, não vai poupar dinheiro nenhum, não vai planear um plano de poupança, reforma que seja adequado ao seu nível de vida no futuro, ou qualquer nível de vida, porque se uma pessoa poupar 0 não tiver de nada, não vai conseguir sequer sobreviver. E não só isso, como deve ser muito complicado e muito estressante. Para saberes qual é o dinheiro que tens contado, deve ser um sentimento horrível. Mas o que é que vocês acham já agora? Mas a nível de justiça, o que eu te diria logo é que o mais justo é mesmo cada um, à medida que vai ganhando, vai metendo de lado e vai preparando aquilo que vai ser a sua reforma. Isso, a nível de justiça, tipo... Sim, não é justiça, o que estás a dizer. Tu é tipo meritocracia, estás a ver? Tu trabalhas para aquilo que depois vais ter, não vais... Porque no sistema atual andamos a pagar uns aos outros. Acho que tu disseste isso. Mas o sistema ainda assim, tu se ganhas mais, não deixas... Ganhas mais. Só que imagina-se, neste sistema em que tu próprio fazes a tua reforma, tu ganhas mais, no fundo, do que estás a ganhar agora. Exato, não há influência. Se ganhas mais, vais ganhar ainda mais. Mas não acham que podia haver o contrário? Eu acho que ia acontecer aquilo que estávamos a falar. Acho que havia muita gente que se calhar ia gastar mais
do que Muito podia e do que devia Exato. para um futuro, se não houvesse esse controle. Sim. Uhum. Eu Sinceramente, eu por acaso aqui até acho que, não sei, do meu ponto de vista, a melhor forma de fazer até era simples, que era garantir que toda a gente tem pronto, pôs dinheiro de lado para a segurança social, de forma a que se consiga sustentar. Pá, pronto, alguém iria ter que definir quanto é que era esse mínimo. Pronto, e depois a partir daí era a decisão de cada um. Pois, então aqui entra o ponto que eu queria esperar, que o que tu disseste é exatamente o caso da Nova Zelândia, que eu, dos que estive a ver, parece-me o melhor, que é efetivamente isso, que é a segurança social, e todos descontam uma percentagem, que acho que é 3% do ordenado, para a segurança social, toda a gente. Mas independentemente do que estes 3% representam do teu ordenado, toda a gente no final da vida tem direito a um valor fixo, dependendo se és casado, se és solteiro, se tens dependentes ou não, mas pronto. Isto uma tabela e é aquele valor para toda a gente, tenhas descontado mais ou menos. Mas este valor é só te garante a subsistência. Tipo, Kinda como um Universal Basic Income. Exatamente. Imagina, cá em Portugal tu ganhavas, imagina, 500 euros. Tipo, 500 euros mantém-te vivo, mas não permite viver bem. Exatamente. E depois o que eles fazem é tipo, ainda que obrigam a tu a poupares individualmente uma outra percentagem, mas lá está. Se tu não quiseres utilizar para a reforma, quiseres utilizar antes, tipo, és livre. Pois, exato. E lá está. Todo o complemento acima desse és tu que o fazes. Olha, e assim tu garantias, não tinhas esse problema que estavas a dizer, Pedro, que era tipo, haver pessoas que chegam ao final e não têm nada. Pelo menos aquilo garantia tipo um mínimo. Pois é, exatamente isso que eu pensei. Ou seja, eu acho que o ponto, porque o que eu pensei foi o ponto de vista. Ou seja, o que me fazia sentido ao forçar uma segurança social é garantir que quando se chegam à idade da reforma têm um mínimo para se sustentarem. Mas se conseguires garantir isso e ainda assim dar a liberdade à pessoa de gerir o dinheiro da sua reforma como ela quiser, porque não? Vejo que, na minha opinião, é o melhor dos dois mundos. Pronto, claro que para umas pessoas há de ser melhor um, para outras pessoas há de ser melhor outro, não é? Mas a mim parece... Pois, eu acho que aqui nós estamos um bocado os quatro alinhados que esta é a melhor solução. Pá, e eu pareceu-me efetivamente que é uma solução muito boa porque permite aqui tudo. Ou seja, por um lado mais social, garante que as pessoas tipo, não ficam desamparadas e que garantes qualidade de vida às pessoas. Mas ao mesmo tempo tens a liberdade pessoal de decidir o que queres fazer. Desculpa lá, já agora o que tu disseste da Nova Zelândia... que eles têm que descontar ou que há a garantia de que eles quando se reformam têm sempre um mínimo. Sim. E que depois eles vão receber mais ou menos consoante aquilo que descontaram a mais ou a menos, certo? Não é que descontaram, é que pouparam. Então, as pessoas é que mais ou menos pouparam. Yeah. Pouparam, mas é como se fosse segurança social também, ou não? Não. Imagina, eles são aconselhados a fazer, imagina, um PPR. Fortemente incentivados por incentivos fiscais, principalmente. Já agora, deixa só, PPR é um plano de poupança-reforma. Exatamente, pois. Exatamente. Era só para garantir que quem está a ouvir, se alguém não souber. Não, porque eu estou a perguntar isto porque eu acho que também já ouvi de algum sítio, não tenho a certeza onde é que é, onde a segurança social é um valor fixo. Ou seja, a ideia é esta. A ideia é que tu... A ideia é que tu quando te reformas tens de ter um mínimo para te sustentar, certo? Ok, sim. Pronto. E o objetivo é garantir que tu descontas isso enquanto estás a trabalhar, é que tu descontas pelo menos isso enquanto estás a trabalhar. Okay? Se quiseres descontar mais, podes descontar mais, é? Exato, mas não seria uma porcentagem do teu ordenado, seria um dinheiro fixo. Ok, interessante. Estás a perceber? Porque queres garantir é só o mínimo. Pois, já está. Mas só para, por exemplo, aqui, apresentar outros sistemas, por exemplo, o da Holanda também me agradou bastante, apesar de não ser tão interessante, que é... Não sei se me agradou tanto, se fosse daquela alternativa, que é... Eles só garantem 50% do teu ordenado. E eles dizem-te logo isso à cabeça, imagina... Que eu gosto dessa parte, que é tipo, nós cá em Portugal temos a ilusão que aquilo vai-nos garantir tudo, porque nunca há esse discurso que é tipo, aquilo não vai garantir tudo, as pessoas têm que fazer por si só. Parece que há este medo de dizer isso, apesar de ser o caso, como as estatísticas comprovam. Eles lá não dizem mesmo, tipo 50% o Estado garante, a segurança social, a outra metade há bons incentivos para as empresas fazerem PPRs, em que... E pensões, fundos de pensões. Exato. Mas lá está, as pessoas já sabem que só garantem metade pela segurança social. A outra metade... Nós, a vez também aqui estamos sempre a bater em Portugal e não sei o quê. Por exemplo, esse valor que estavas a falar de ser 68%, isso, eu não sei muito bem como é que isso é calculado, honestamente. Não sei se isso está... Pois, eu também tentei...
Eu tentei encontrar, tipo, aquilo, há um simulador na cena da Segurança Social, no site, mas lá está, isto depende de muitas regras. Pois é, isso imagina, se calhar, acho que, se calhar a maior crítica, pá, até acredito que, pá, vou assumir que está bem feito, que é uma cena bem pensada e tudo mais. Acho que o maior problema que tens apontar é mesmo a falta de informação. Se bem que, imagina, isso estás a dizer dos 50% das pessoas sabem, mas imagina, se foste pesquisar, se talvez em Portugal também se pesquisares, também sabes. Não, eu acho que o que ele disse não foi que 50% das pessoas sabem. Exato. Não, eu não disse isso, calma, mas calma, não é isso que eu disse. Eu disse estás a dizer que as pessoas sabem que é 50%, mas se calhar sabem tanto como sabias em Portugal que é 68% das pessoas forem ver. É só isso que eu quero dizer. Tipo, boa da vez aqui estamos e pomos, imagina, o estrangeiro num pedestal e Portugal no lixo. É essa cena que temos. Que eu, boa da vez, sim. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, mas pelo que eu procurei, tipo, não era o caso. Pronto, e também para o podcast foste informar mais e foste à procura. Será que exato. Tão, tipo, a pessoa comum holandesa sabe isso tudo tão bem como... Sim, porque lá está... tipo, se calhar sabes, a forma como está feito obriga-te a saber. Ok. Sim. Mas lá está, tipo, o sistema cá em Portugal acaba por ser bom na medida em que, tipo, tu podes estar completamente tranquilo. Sim. Alguém está, tipo, as coisas à partida vão correr bem. E, tipo, muitas vezes fala, se a Segurança Social está mal fundamentada ou está descapitalizada, mas, tipo, nunca aconteceu aquilo estar a haver falta de dinheiro. E, tipo, à partida também nunca vai acontecer. Isso dá muita segurança. O mais grave é mesmo a desinformação. Que é, tipo, pronto, aqui também ainda entramos um bocadinho aqui no campo da educação financeira e não sei o quê. Exato. Mas tu nos estavas a dizer há bocado, tu deste um bocado a entender que o nosso sistema da Segurança Social não é sustentável a longo prazo. Pois, lá está, mas imagina. Portanto, até faz sentido que as pessoas pensem, ou que se calhar tenham algum receio de que, pronto, quando chegar à altura delas, não haja um... Aqui o que pode safar é que se os salários aumentarem, desculpa estar a interromper, mas se os salários aumentarem, esta proporção muda. E à partida nós queremos que os salários aumentem e, tipo, é um desejo do país que os salários aumentem. Se os salários aumentam, como as percentagens mantêm-se iguais, claro, os valores que capitalizam aumentam. A Segurança Social, portanto, é isso que tem tornado o sistema sustentável, que é o salário médio nacional. Apesar de nós muitas vezes nos queixarmos, ele tem aumentado nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, houve um aumento substancial deste número. Pronto. Então, olha, eu acho em termos de... Peraí, desculpa. Em termos de como achas o sistema holandês, por exemplo, está a falar, eu lembro-me de teres falado naquilo de 1 para 3, ou seja, é preciso 3 pessoas a trabalhar para sustentar um reformado. O sistema, se calhar, o holandês funciona também parecido nesse aspecto. Não sei. Sim. Todos os sistemas de segurança social funcionam nessa premissa. Mas se calhar com uma porcentagem mais baixa, a porcentagem poupa mais baixa, uma pessoa, ou seja, é 1 para 1, se calhar. Não sabe. Poderia estar nessa proporção. Pode, não sei. Olha, é só isso, é só não bater só em Portugal. Claro. Mas pronto, apresentando aqui o caso da Nova Zelândia, parece-me bastante interessante. E sem dúvida parece uma solução. Acho que aí estamos um bocado unânime. Pareceu uma solução interessante. Aparentemente até fomos lá ter sozinhos, portanto, bem Nova Zelândia. Olha, eu acho que concluímos aqui então que, pronto, há uma certa desinformação a nível da Segurança Social, do que acontece ao dinheiro e qual a expectativa para ele. E, pegando aqui numa ponte de informação, vamos agora passar para o Carrasco, que nos vai trazer vai falar-nos do papel do Twitter aqui na difusão da informação e talvez da perda da influência dos jornais neste ramo. Força, Carrasco, chuta. Certíssimo. Exatamente, é que hoje em dia muitas notícias saem no Twitter antes mesmo de saírem nos meios nos mídias tradicionais, na televisão, nos jornais, etc. Qualquer CEO de grande empresa tem acesso ao Twitter e escreve lá, manda para lá um post. Os cientistas que estudam cenas também mandam para lá. As próprias empresas estão ativas no Twitter, mandam logo informação para lá. Portanto, hoje em dia uma pessoa que esteja atenta ao Twitter tem muita informação. Só que ter muita informação também traz muita porcaria, porque o Twitter também tem lá muita porcaria. Eu queria... Nós já debatemos isto algumas vezes, só que nunca em podcast. Exato. Portanto, eu queria... Bora lá falar um bocadinho sobre isto e sobre... Ou seja, aquilo que o papel do Twitter pode... A perda de influência que vai dar aos mídias tradicionais, nomeadamente televisão e jornais.
Chico. O que eu acho, e que já tenho esta opinião há algum tempo, é que o Twitter bem usado é uma ferramenta incrível e única na humanidade, ou seja, o facto de ter existido isto cria uma difusão de informação em tempo real, em que a fonte de informação e o consumo estão no mesmo sítio. Só que ao mesmo tempo, como tu disseste, é uma arma perigosíssima e que fomenta a desinformação também, porque partilha tão facilmente a notícia correta como a incorreta. E depois uma pergunta que se calhar que eu também queria lançar aqui é se vocês acham que eu não sei, não tenho resposta, é se o Twitter faz bem ao mundo ou faz mal. Ainda não sei. Estás a ver? Porque faz bem por um lado, faz mal por outro. Eu também não tenho bem resposta para isso, mas já agora antes de pegar tu disseste que tanto pode dar muita informação como desinformação, e eu acho que outro problema também é, para além independentemente da informação ou desinformação, é vir também da liberdade que as pessoas têm para dizer no Twitter o que quiserem, e que às vezes vêm notícias demasiado opinativas, e logo pontos de vista formados, e depois ainda por cima lá está os algoritmos quando detectam quando tu começas a ver um certo tipo de opinião e começam a mostrar-te mais essas opiniões, o que te fecham mais naqueles pontos de vista. E podem deixar, pronto, eu queria só deixar isso aqui, porque eu não utilizo o Twitter assim tanto, mas uma das razões é essa, e o que mais me chateia quando estou no Twitter é isso, é começar a sentir que estou a ver pouca informação, exato, e que estou a começar a ficar cada vez mais fechado para pontos de vista, ou dos amigos meus que eu sigo, ou das pessoas que eu sigo que têm certos pontos de vista, e aquilo começa-me a recomendar cada vez mais só esses pontos de vista, e pronto, não, é a parte que me chateia mais no Twitter, é essa. Mas voltando agora à tua pergunta. Isso do ser bom ou mau, não sei responder, acho que não há... Pois, não há resposta, não é? Acho que não há resposta, depende. Mas estavas a falar também da fonte de informação ser a mesma de quem lê, ou seja, muito o que acontece, acho que o Twitter onde tem mais força ainda é em acontecimentos que acontecem na rua e no dia-a-dia. E cenas tipo... Porque isso é que é... em termos de empresas tudo bem, se calhar as empresas fazem comunicação pelo Twitter, mas aí acho que os jornais e os mídias mais tradicionais conseguem estar mais a par. Mas depois o que acontece, sendo essas cenas de eles conseguirem trazer notícias da rua, é que essas notícias vêm sem filtros, vêm sem contexto, vêm sem uma base por trás do porquê de ter acontecido desta forma, ou o que é que aconteceu de facto, e depois cria essa desinformação, porque depois a partir daí pode gerar 1001 interpretações diferentes logo, rapidíssimo, para a mesma e falta um cunho editorial, não sentem isso. E mesmo cuidado de transmitir informação. Depois acho que o que acontece acaba por fazer é isso, cada um lê como quer e interpreta à sua maneira, e depois ainda por cima o pior é que o que fica trending sempre é as posições extremadas. São extremos, exatamente. As pessoas ponderadas e não sei o quê nunca ficam, não é o que é trending e o que dá barulho. O que dá barulho é extremos. Por acaso outro dia li uma coisa, acho que foi no Twitter, curioso, mas que foi engraçada, que era normalmente, isto até há 10, 20 anos atrás, ouvia-se falar de uma minoria silenciosa, que era os extremos não só via, porque os mídias tradicionais só davam a voz às opiniões moderadas e que estavam no meio. E agora nós temos o contrário. Eu acho que temos uma maioria silenciosa que é moderada, que não faz barulho porque os mídias tradicionais não têm tanto peso, e que os extremos é que estão a catapultar. Chico, calma, não sei. Chico, olha, eu acho que os próprios mídias tradicionais se viraram para os extremos a começar, ou seja, dá muito mais... mas eles não têm tanta liberdade. Pois, exatamente. Não, mas tiveram que ir atrás. Olha o caso da CMTV, por exemplo, que é o clássico. Pois, mas olha o que acontece à CMTV. O que é que acontece? Mas agora também qual é que é a imagem com que a CMTV fica? Mas o que interessa é as audiências. Pois, sim. O canal noticioso mais visto em Portugal. Sim, mas se calhar muitas das pessoas que veem, vocês também acabam por ver imensas notícias da CMTV. Claro. Veem com outros olhos. Não lhe atribuis valor. Mas depois vem um bocado daquele clássico. Não interessa se é boa ou má publicidade. O que interessa é ser publicidade. E vocês têm algumas... Já pensaram alguma maneira de como isto poderá evoluir para melhor? Olha, eu acho que uma maneira muito boa é que se consiga definir... Isto deve ser difícil de fazer. Mas definir de forma clara, seja uma entidade reguladora, seja ao longo do tempo a credibilidade acumulada que as várias fontes vão tendo, é haver umas certas páginas, fontes fixas,
em que se sabe à partida que, ok, isto é mesmo fidedigno, isto daqui, quando vem provavelmente uma coisa que foi bem Mas isso pensada, o que é bem que vista. distingue isso do mídia tradicional? Yeah, Por duas é isso. questões. A primeira assustou-me porque parece que eres uma pessoa a policiar a internet. Pois, para não verificar. dá, pois, isso vai contra... Não isso vai dá, contra, dá, exato. mas acho que não se Não, quer vai, isso, isso não. vai contra, isso, pronto, ia-se perder o que o Twitter é, porque isso vai precisamente contra o que o Twitter... E a segunda coisa que estás a dizer é forçar os mídias tradicionais a crescerem. É, tipo, Pois, porque à partida- olha, não sei. Pois, se calhar não é uma boa ideia. Eu pensei nisto, estou a pensar nisto agora, se calhar não é uma boa ideia. Mas olha, relativamente à tua pergunta de se acham que o Twitter é bom ou se é mais bom que mau para o mundo, pronto, que isso é um bocado impossível de responder, deixa-me fazer de outra forma a pergunta. Vocês preferiam um mundo com Twitter ou um mundo sem Twitter? Pá, ainda acho que é assim, igualmente. Eu também diria com. Ainda eu assim, também prefiro com. com. Ia com. Eu também prefiro com. Mas- Prefiro claramente com. Imagina, porque o Twitter, ok, difunde-se muita ideia extremista e disparatada lá. Pá, mas a informação que lá vem boa também é muito útil, não é? Portanto, e tu Sim, vais, sim. no fundo E vais a Twitter ver o rápida que e- quiseres. Portanto, se tu não quiseres comer com porcaria, tu consegues filtrar isso. Agora, o problema é as pessoas que querem comer, ou querem difundir ideias idiotas. É um bocado perigoso, mas há uma consequência do mundo atual. Nós já falámos aqui entre os quatro várias vezes disto, que é como usar bem o Twitter. E não a maior parte das pessoas eu acho que não usa isto, mas é usar as listas. Em que... Ei, é muito bom, traz isso, Chico. Dá isso às Exatamente, pessoas, pronto, basicamente tu disseste. quando o Twitter há uns anos, não sei precisar, mas diria há 3, 4 anos, o Twitter caracterizava-se por ser uma rede social em que as coisas apareciam por ordem temporal, ou seja, tu aparecias lá, entravas e vias sempre as coisas mais recentes. E na perspectiva deles tentarem fazer engagement e o que é que eles fizeram? A timeline passou a ser ordenada por um algoritmo que tenta-te dar as coisas que tu estás mais interessado primeiro, e isso tem os efeitos negativos que o Pedro estava a falar de começar a só mostrar certas coisas e não te mostra tudo o que lá tens. No entanto, o Twitter tem uma coisa muito boa que permite ainda salvaguardar a sua essência original e acho que a sua grande mais-valia, que é criar listas. Listas basicamente são conjuntos de pessoas que tu segues e que juntas a uma lista, e depois ao consultares a lista está sempre ordenada temporalmente. E então tu consegues ter duas coisas, que é distanciar-te do algoritmo e passas tu a estar sobre o controle e tu é que defines o que é que queres ver. E segundo, consegues filtrar aquela informação toda. Às vezes estares a ver um Twitter de notícias, um Twitter de opinião, todos misturados, consegues ter, ok, aqui tenho os canais, as pessoas que eu acho mais fidedignas para ouvir as notícias, aqui para ouvir os comentários, aqui para ouvir deste tema, aqui do outro tema, e eu aconselho vivamente, eu comecei a fazer isto e tenho que dizer que o meu Twitter melhorou porque eu passei daquele pântano a ter novamente vários riachos de informação de água limpa, por assim dizer. Que é o problema disto, é ter um pântano que tem lá tudo, tem coisas boas e tem coisas más. E é precisamente essa razão que eu estava a dizer nisso. Obrigado, Chico. Essa analogia foi incrível. Gostei. Francisco Obrigado, Mendes sempre aqui a deslumbrar. Não, isso era o que eu estava a dizer inicialmente, que a razão pela qual eu não uso muito o Twitter é precisamente essa. E já agora um ponto que tu pegaste, mas que não sei se as pessoas se sintam bem, que é, não, pronto, pela forma tradicional de usar o Twitter, acaba por ser muito conteúdo repetitivo. Não só porque uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma opinião e faço um tweet dessa opinião, e depois vejo outra pessoa que disse uma coisa parecida e dou retweet. E quem me segue viu a minha opinião e a opinião parecida com a minha, e depois outra pessoa que deu retweet no meu, então eles veem também outra vez. Pá, e pronto, acaba por ser tudo muito repetitivo, opiniões muito parecidas. Pronto, foi isso que me... Acho que é isso a coisa que me distancia mais do Twitter, mas eu também só soube disto das listas há pouco tempo, foi o Chico que me disse, e muda por completo a experiência da utilização do Twitter. Dá trabalho, pá, eu tenho estado nos últimos dias a tentar organizar isto nos listas e já começa a ter, e por acaso eles agora fizeram uma atualização onde antes as listas estavam um bocado escondidas, agora tu consegues trazer as listas para o ecrã principal, ou seja... tens a timeline ordenada por eles e depois podes ter logo ao lado, à distância de um clique, as várias listas que tu tens e pá, e melhorou efetivamente. Mas voltando aqui um bocadinho ao tema do Carrasco, pá, é incrível. Outro dia também ouvi esta impressão em que a capacidade tecnológica que o humano tem permitiu criar o Twitter, como muitas outras coisas. Mas será que a nossa capacidade de filtrar informação e de receber informação estava pronta? Já estávamos nós prontos para ter um Twitter? Não. Provavelmente não estávamos. Não, isso também acho que não. Tanto que vimos o fenómeno que está a acontecer hoje em dia, não é? Portanto, é a prova, Exato. Para que não está. E esse é um dos maiores problemas da tecnologia ser tão disruptiva.
É que não há tempo para te preparares para o que acontece, porque acontece tão rápido. E quando se está a preparar para uma, já a tecnologia e as novas tecnologias já vão tão à frente que tu não consegues preparar-te para elas, seja isso a nível de preparar as pessoas, seja isso a nível de preparar leis, seja isso a nível de pensar em efeitos secundários. Tudo acontece tão rápido. Pá, assusta. Pois, assusta, mas eu acho que provavelmente sempre foi assim. Mesmo sei lá, não acham? Pá, eu acho que o rate, a derivada da inovação agora está mais elevado. Mas o crescimento da tecnologia é exponencial. Portanto, isto vai continuar, ou seja, isto vai continuar a acontecer cada vez mais. Se a tecnologia continuar a crescer de forma exponencial. Exato, e isso não te assusta? É que a mim assusta-me um bocado. É pá. Mas também não sei o que fazer. Mas, exato, seguramente que assusta, mas imagina, a falta de informação assusta, né? O desconhecimento, nós temos medo do desconhecido, portanto, pois, exatamente. Aí é que nos assusta. Acho eu quero pensar assim, pelo menos. Pois, olha, assusta-me, mas acho que é muito complicado de prever, de tentar prevenir estes efeitos secundários da tecnologia. Porque lá está, tu não consegues precavê-los porque tu não sabes o que é que aí vem, não sabes quais é que vão ser os efeitos secundários até eles acontecerem, muitas das vezes. Pronto, e como há uma liberdade grande na criatividade e em criar novas tecnologias, ao dar essa liberdade aos criadores e ao não limitá-los nas suas criações, pronto, estás a levar a que criem coisas novas e diferentes e que não consigas preparar-te para elas. Mas há bocado tu também tocaste num ponto interessante que eu acho que acontece, que é cada vez mais aparecem entidades independentes, tipo pessoas que estão no Twitter e que são jornalistas e que produzem o seu conteúdo e têm a sua rede, e tu imagina, tu sabes que é tipo, o jornalista X faz aquele conteúdo daquela, e tu até o podes apoiar com um Patreon ou o que quer que seja, estás a ver? Isso aí mais perto do jornalismo independente. Exatamente. E isso era também acho que é um grande problema dos mídias tradicionais e da forma como os mídias tradicionais existem e estão disponíveis, é que é difícil existir conteúdo independente jornalístico e noticioso e... Está sempre por trás de um guarda-chuva que é aquela marca jornalística. Exato, e de valores e de guidelines que os jornais têm, que também é normal e faz parte. Mas pronto, exato, há um bocado de dificuldade em existir de facto algum tipo de jornalismo independente. Por acaso em Portugal há um projeto muito bom que é o Fumaça, não sei se já ouviram falar. Que eles fazem, eles têm muitos crowdfundings para fazer jornalismo, é mais jornalismo de investigação. Mas pronto, basicamente o que eles tentam fazer é fomentar o jornalismo independente em Portugal, e eles também vivem muito no Twitter e é isso. Mas aqui eu acho que a legislação tem que acompanhar um bocadinho, porque apesar destas pessoas serem independentes, eu acho que eles devem ser e seguir as mesmas regras que os mídias tradicionais seguem a nível de escrutínio e de ter que dar o direito de resposta e tudo, que muitas vezes não... estás a defender, eu sou independente, então não tens que fazer isso. Pois, e podias fazer quase como... Tem que todos jogar as mesmas regras. Não sei, quase como o Instagram faz. Eu por acaso não tenho a certeza se o Twitter tem aquela coisa dos verified, mas pronto, aí é mais Pronto, mas aí é mais para pessoal famoso e verificar que aquela conta é de facto daquela pessoa. Eu não estava tanto por aí, não sei se isso depois também... é o que eu vou dizer, não sei... Já estou a pensar e já não estou a gostar assim tanto. Mas era que ainda tipo dares pontuações, não é bem rate, mas tipo validares aquela informação, ter alguma cena. Pois, mas é que podes validar fake news. Essa é a tal entidade reguladora. O objetivo era mesmo evitar essa cena. Pois, mas eu acho que isso foi exatamente o mesmo raciocínio que eu disse. Depois vai contra um bocado também. O objetivo também do Twitter é a liberdade de expressão e não cortar. Exatamente. Ter um polícia a controlar. É que esse é o meu primeiro raciocínio. Mas assim que o Chico pegou logo. Então, mas isso vai precisamente contra a essência do Twitter. Pronto, voltei logo atrás no pensamento. Claro que não fazia sentido. Mas não sei se é um bocadinho off topic, mas isso aí dos blue marks, que é tipo as coisas que são verificadas. Também acho, e já vi esta trend a acontecer, que é tipo, isso é um bocado jogo de status. Imagina, tu queres é ter coisinha a dizer que és verificado, mas isso não quer dizer nada.
Exato. Estás a ver? Pá, quer dizer, quer dizer que aquilo é teu, de facto, que eles verificaram, porque acho que eles precisam de mandar a identificação e tudo Exato, mais. mas isso não garante mais nada de... não é um selo de qualidade, não é um selo de cenas verdadeiras. Aquilo também na altura veio no contexto de estava a criar muitas contas falsas de pessoal... Pois, claro, e nesse sentido faz bem. Sim, exato, nesse sentido fez, porque depois também poderia acontecer falcatruas e chulanços, literalmente. É muito verdade. bem. Eu concordo. E pronto. E fechamos aqui então com o tema do Twitter e falando... Não tenho uma ponte forte, mas vou mandar na mesma. falando aqui de novas tecnologias e trends e etc. O Cão vai-nos tentar falar aqui o fenómeno dos podcasts, que já não é uma coisa assim tão recente, mas continua a ser uma trend e tem crescido cada vez mais. E pronto. E que nós surfamos. Pois é isso, foi muito por aí que eu trouxe isto. Foi, de facto, podcast tem ganho muito espaço na sociedade hoje em dia como uma nova fonte de informação / entretenimento. Tem sido pouco mais consumo de conteúdo. Sim, seja humor, seja informativo, seja... Acho que depende do que acho que há para tudo. Pode ser só informativo, há pessoal que usa mais como informativo e há pessoal que usa mais como entretenimento puro. Exato. E pronto, e falando dando aqui só uns números muito rápidos para perceberem já a dimensão que este fenómeno do podcast já causou. Mais de metade da população americana já ouviu um podcast. E neste momento 1/3 das pessoas diz que ouve um podcast todos os meses, pelo menos. Que é, se pensares bem, 1/3 da população americana são 100 milhões de ouvintes. São mais de 100 milhões de ouvintes de podcasts. São mais ouvintes. O quê? O que é que disseste? Tens noção desses números para Portugal? Eu julgo que sejam bem mais pequenos, não é? Eu tentei procurar, não foi muito fácil encontrar para Portugal em si. Pois. Na altura eu não consegui encontrar informações concretas em Portugal, mas sim, acredito que seja. Que acho que ainda é algo que está um bocado em crescimento, ainda está um bocadinho atrasado. Eu acho que nós podemos ver um fator que deve ter uma grande ponderação nos números, é a faixa etária também. Eu acho que deve haver muito pouca gente com 50 ou mais anos a ouvir. Aliás, o nosso próprio podcast, pronto, até pode ser que um podcast que não puxaria muito interesse a pessoas dessa idade. Mas de qualquer das formas, a maior parte do nosso público é entre 23 e 27, acho eu. E de 40 para cima, não me lembro, mas acho que não temos 40 ou 50, não vamos ter quase ninguém. E depois, eu acho também o que vai ajudar... E se nós não temos, sei lá, podcast de entretenimento, se calhar menos ainda terão. Diz. Não, estava a dizer que... agora, porque nós já tínhamos fechado este assunto numa vez no podcast passado, quando o Joe Rogan foi adquirido pelo Spotify. Acho que outro que vai também dar mais um boom vai ser quando o Spotify tem feito essa transição. Mas o que vai levar muita gente a ouvir podcasts, a maior parte dos podcasts já estão disponíveis no Spotify. Mas pronto, acho que isso vai ajudar porque o Spotify basicamente quer se tornar uma plataforma que, quando tu pensas em áudio, pensas em Spotify diretamente, associes diretamente ao Spotify. Pois. E acho que já agora... diz. Já agora eu tenho Spotify Premium, portanto não sei. Para quem não tem Premium, também dá para ouvir podcast como sim, ou seja, eu sei que quem não tem Premium não pode escolher uma música geralmente para ouvir. Ou vais a uma playlist. Podes, mas estás limitado. Sim. Mas nos podcasts já podes? Sim, nos podcasts é livre, já. Ok, então pronto. Eu queria só que achar dois pontos, que é isto dos podcasts estar a crescer bastante. Eu acho que está claramente associado também aos fenómenos do Twitter, em que cada pessoa pode ter a sua voz muito facilmente. E segundo, é curioso que um meio antigo, um dos primeiros meios de difusão que existiu há centenas de anos, que é o rádio, que é volta muito a parecido. ter exatamente um papel central. É curioso, mas ainda assim, mas eu acho que tem uma superior, tem uma nuance que a rádio não tem, que é a liberdade
a nível de tempo, mesmo liberdade a nível das coisas que podes dizer, porque pronto, podes ser o podcast do Calma, nível de tempo tens liberdade que haver, não é? Porque então podes fazer podcast de 5 horas que o pessoal se calhar não vai ver. Podes. Sim, mas podes, mas imagina que eu quero, imagina que o que eu quero é o que me apetece, é mesmo ouvir um podcast de 5 horas, em que eu quero que as pessoas falem à vontade, parem, pensem, voltem para trás e para a frente com o assunto, espremam o assunto até ao fim. Isso é muito complicado de acontecer na rádio, em que se calhar dizem, olha, tens 5 ou 10 minutos para falar, tens de responder a estas perguntas e tens que isto ou aquilo. E tu aqui tens liberdade completa de fazer as coisas como quiseres. Sim, mas eu acho que tens liberdade completa porque a maior parte das pessoas quando faz um podcast não tem, não tem preocupações de ser rentável. Exato. E é isso que também dá essa liberdade. Mas imagina, eu acho que já há podcasts hoje em dia que realmente já são rentáveis. Já, quem os faz ganha dinheiro com isso. Se calhar essas pessoas já voltam a ter esses cuidados. Estás a perceber? Sim, mas mesmo assim... E aí já voltas a ser rádio mais um bocadinho, já ficas-te a aproximar um bocadinho mais do que é a rádio. Metes publicidade, metes publicidades e contratos publicitários, tens de estar preso a certas regras, não é? Aí sim, mas relativamente à liberdade, eu vejo mais de tempo. Do que dizeres o que queres e explorares um assunto e pelo caminho que queres, se tiver que demorar tempo, demorou. Se for mais dúbio, podes ir também e ir com dúvidas, enquanto geralmente, não sei, a ideia que eu tenho é que nas rádios isso não acontece cada muito. Vez, sim, acho que cada vez mais têm tido mais liberdade, mas sim, não pá. Imagina só o exemplo que eu estava a dar há bocado, que eu quero, por exemplo, ter um podcast em que falo completamente, sou muito escondido a dizer as coisas, demora o tempo que eu quiser, se for para demorar 3 horas, demora 3 horas. Tipo o Joe Rogan. Exato. Se esse conteúdo correr bem, eu não vou mudar. Vocês já vão dizer, quando cresce e fazem dinheiro daquilo, eu vou precisamente continuar a fazer o que faço porque é assim que resulta. Aquele é que foi o público que eu conquistei. Foi desta forma que eu conquistei. Portanto, eu acho que isso aí acaba por... Mas pronto, o que eu estava a dizer, só para concluir, que eu disse que não tinha que ser uma coisa boa, sei lá, podes também... uma pessoa pode também pensar que não quer perder muito tempo, ou quando tens pouco tempo também obriga-te a ser mais seletivo e a não divagares tanto. Pronto, portanto, tem os dois lados. Eu acho que prefiro a liberdade no que dizer, mas pronto, cada um é como cada qual. Desculpa lá. Não faz mal, repara que eu acho que os podcasts estão para a rádio como o YouTube está para a televisão, em que tu consegues selecionar o que queres, consegues parar e ouvir, mas por acaso ainda esta semana estava a falar com os meus pais, com os meus avós, e eles estavam a dizer que antigamente os programas de rádio eram muito mais próximos do que são hoje os podcasts, onde tinhas convidados a falar durante horas, havia debate, havia... Hoje é que como o rádio está muito associado ao carro e à deslocação e tu queres ouvir música e não tens tempo... A rádio adaptou-se, mas repara que o podcast veio ocupar o buraco que a rádio largou. De ter os convidados, ter os debates, ter as entrevistas, de ser um fenómeno. Isso é bom, e não tens de estar a ouvir em tempo real, queres ouvir um certo segmento de rádio, não é? Tu não consegues ir para trás e para a frente na rádio. Tu no podcast podes ouvir quando quiseres. Outra coisa que eu queria falar sobre o podcast é que o podcast tem um custo de produção muito baixo relativamente a quer rádio, quer televisão, quer YouTube. Ou seja, nós pois, mesmo o YouTube é uma grande diferença. Quase sem dinheiro nenhum nós conseguimos fazer um podcast, não é? E mesmo as plataformas de distribuição do podcast, sim, hoje em dia há muitas plataformas. Exatamente. Sim, a facilidade que temos para meter conteúdo, muito, não só podcast, mas a facilidade que há em expor conteúdo na net e pelo público é gigante hoje em dia. Exatamente. E nós vemos claramente isto. Bem, pessoal, acho que se calhar deixamos por aqui também este tema. Tenho-vos aqui um presentinho no fim, vamos aqui à sobremesa. Como é que estão os pontos? Como é que estão os pontos? Eu não posso garantir, mas acho que o Cão tem 2, eu tenho 4,5, o Carrasco tem 5. Temos 4,5 e o Chico. Acho que os 3 empatados. Não. O Chico está lançado. Cão, vê isso, só favor, enquanto eu vou falando, porque o que eu vou dizer tu já sabes. Pronto, a minha pergunta aqui vai ser sobre o MSCI Emerging Markets Index. Pronto, e eu também já fiz uma pergunta sobre um índice também, que é o MSCI World Index. Mas pronto, agora o Emerging Markets, eu vou só explicar o que é muito rápido. Basicamente este é um índice que mede o desempenho geral dos mercados emergentes. Ou seja, o MSCI, que é a empresa que faz este índice, neste momento há 16 países que o MSCI considera como sendo países emergentes. Então este índice basicamente é composto pelas empresas desses 26 países que estão cotadas em bolsa, onde cada empresa corresponde à sua presença no mercado. Ou seja, uma empresa muito grande
e com uma grande capitalização tem um maior peso no mercado do que outra mais pequena. Pá, por exemplo, o Alibaba, que é uma empresa chinesa gigantesca, tem um peso muito superior no índice à Xiaomi, que é uma empresa mais pequena. Ou seja, se a Alibaba descer muito na bolsa, isso vai afetar muito o índice. Se a Xiaomi descer ou subir, não vai afetar assim tanto. Pronto, era mais ou menos para explicar isto. Já agora, o índice só conta com empresas de grande e média capitalização. A empresa mais pequena que está avaliada neste índice está avaliada em 122 milhões de dólares. Pronto, portanto, são só empresas de média e larga capitalização. Pronto, já agora vocês acham que eu me expliquei bem ou não? Acho que sim, acho que isto aqui, para quem não percebe muito, se calhar é complicado, ou para quem nunca ouviu falar, porque nós falamos isto tão recorrentemente que, se calhar, para mim, conceitos que já são intuitivos e que eu já tomo como certos, para outras pessoas podem não ser. Mas vocês sentiram que foi explícito e não tem nada a acrescentar. Pronto, ok, ótimo. Então, pronto. A minha primeira... já agora vou-vos dar 2 perguntas. Eu sou simpático outra vez, mas a segunda, se não acertarem, não vai ao ponto para ninguém. Eu também vou ser bonzinho. Vai, então, a primeira pergunta é... vou-vos dar já que a China é o país com maior impacto neste índice, de longe, e o que eu vos vou perguntar é qual é o impacto da China neste índice. Ou seja, qual é a percentagem do índice, não em número de empresas, mas em capitalização, ocupada por empresas chinesas. Ok. Não é número de empresas, é capitalização. Não, mas não é capitalização, a percentagem, é o peso. O peso das empresas chinesas. Basicamente, qual é a percentagem de empresas chinesas que existe nesse índice? Não. É a percentagem da China. Não, do valor das empresas. Não, é capitalização. É o valor das empresas. Ou seja, o que eu estava a dizer inicialmente, que uma empresa muito grande tem um maior impacto no índice do que uma empresa pequena. Qual é que é o peso total da China? Exato, se calhar, por exemplo, imaginemos assim, a China tem só 3 empresas, mas são gigantescas. Claro, e, por exemplo, a Indonésia tem 20 pequenas. Pronto, se estas 3 forem tão maiores que as outras tornem insignificantes, o impacto da China vai ser muito maior na mesma. Pronto, era só para garantir que ficava explícito. Ok, pronto. já respondi. O Chico sabia a resposta. Aldrabão. Não sei nada. Eu não sei a resposta, por isso é que já respondi. Não há que inventar. Ou há que inventar. Não, é só inventar e já está. Já agora... É maior do que os Estados Unidos no World? Não, está pergunta. Estava à espera que eu te diga. Pensa tu. Não vou... Eu vou tapar a cara. Vou tapar a cara para não me lerem os olhos. Deixa-me pensar. Alterei a minha resposta. Alteraste? O que o cão disse, olha, vês? Vocês não. Está outra vez? Não sei, estou indeciso. Vou escrever as duas e depois já arrisco uma. Falam. Olhem, já agora, se me quiserem perguntar, eu não sei de cor, mas também vou ver a net rápido. Se quiserem perguntar, será que este país está nos mercados emergentes ou não? Perguntem porque... pronto, pode haver se calhar um que vocês não estejam à espera ou que está ali no meio uma Não, mas transição. então dizem os países que estão, se calhar é mais fácil. Não quer dizer. Eu ia perguntar isso. Okay. Por acaso também ia perguntar isso. Não quer dizer. Já escrevi um valor, está escrito. Vamos embora. Exato. Eu também já tenho. Eu também já tenho. Vá. Voltei ao valor original. Podemos mostrar? Vá. Bora. Espera aí, Carrasco. Ok, o cão diz 45, o Carrasco diz 37 e o Chico diz 35. E o cão com um comeback é 41.12. O cão que está mais próximo. É uma vitória indiscutível. Espera aí. Não. Não é não. Não! Espera, quanto é que o Carrasco disse? 37 está a 4. Não, mas é o cão. Não, o cão. Quando está a 3 e tal, tu estás a 4 e tal. Não, estamos empatados. Não, estás não. Porque é 41.2. Exato. Os pontos 12, não interessa, é 41 ponto qualquer coisa. Eu pensei bem. Décimas. Eu ganho. E fomos às décimas desempatar isso. Centésimas. Não era não, mas as décimas. Basta décimas. O outro número era 45. Catar, devia ter Era posto 40. 45. Estava num entre 45 e 35. Eu pensava que vocês iam todos patinar, depois tu perguntares será que é maior ou mais pequeno. Não, eu achava que não era, mas era só para ter a certeza. Mas calma. Não, porque é assim... Só uma pequena ressalva. Tivemos todos bué da perto. Isto nunca aconteceu. Muito perto, sim senhor. Os meus parabéns. Imagina, eu ia responder isto sempre, só que eu só te mandei aquela porque imagina que era. Estavas a ver se eu reagia. Era jogo. Não, o gajo estava a jogar contra os outros. Vocês podem perguntar o que quiser, tentar ver a minha reação. Mas pronto, o cão também merece uns pontinhos, mas mal para o pobre. O cão está muito lá atrás. Então, já agora, foste ver quais é que eram as pontuações?
Sim. Está 6 pontos para o Chico, 5 pontos para ti, 4,5 para mim e 2 para o Cão. Portanto, agora fica contexto. Ok. A segunda pergunta, pronto, já não é um número, é um país. E portanto, pá, eu acho que se ninguém acertar, como é a segunda pergunta, se ninguém acertar não vai para ninguém. Ok. A seguir à China, qual é o país com maior impacto no índice? Ok. Eu já, quando tu fizeste essa pergunta, eu já estava a pensar que essa ia ser a pergunta a seguir, por isso já tenho a resposta que quero. Já está. Também já tenho. Carrasco, já tens? Não. Estou só para dar-me 2 minutos. Mas não podemos fazer aqui pontos mortos porque senão o podcast vai morrer, né? Yeah, o pessoal fica a apanhar uma seca do caraças. Espera aí, eu também... Faça a conversa de chachas. Não, agora estou como o Chico. Escrevi 2. Pá, falem, pergunta. Escrevi 2 e vou riscar antes de aparecer. Antes de ir. Não tenho Também vou escrever um segundo, Ok. só para... Pá, olha, eu sou Tenho. sincero que ok, já têm todos? Vá, então vá mostrar. Já se estão a desdizer. Não, Espera aí, sincero, calma, eu ainda não achei explico qual é que vou riscar. Ok. Então não vou, eu não ia dizer, eu não tenho ia dizer a resposta. Se este país que eu estou a pensar está nos emergent. Então pera, vou-vos perguntar. Querem que eu responda a essa pergunta? Diz os países que estão nos emergentes. Eu ia dizer, diz os que estão no World. Porque basicamente, esta discussão, porque é que eu fiz esta discussão? Porque basicamente há estes 2 índices principais que nós falamos, que é os do mercado dos países desenvolvidos e o do mercado dos países emergentes. Países emergentes. Pronto, e é por isso que está a haver essa discussão, Sim, desta distinção entre países desenvolvidos e países Não, mas emergentes. ele pode dizer a lista dos em desenvolvimento. Ainda estamos... Sim. É mandar um em 16. Mas o que eu acho é... eu posso... Ou seja, eu não imagina que agora o Carrasco me perguntava, será que este país está nos mercados emergentes? Não Isso vou agora ia perguntar. influenciar a vossa resposta. Yeah, não é vou isso. influenciar a vossa Não vou resposta. perguntar, deixa O que eu posso fazer Olha, é, já espera aí, eu vou se não só dizer uma estiver, se não estiver nos mercados emergentes, essa pessoa tem uma segunda resposta. Não, eu vou dizer, calma, eu vou dizer testar já porque uma cena. O Japão não é. O Japão Eu sei que não não. está nos emergentes. Não, Pensava Japão. que Mas tu podias os países até para a malta saber, ficar a saber do quais é que era a Japão. lista. pá, não quero porque eu não sei se vocês... Eu acho Ok, está bem. Então vá, Ok, não vamos quero. lá. Já escolhi. Fazemos a regra que tu disseste, que é se não tiver nos emergentes podemos tentar outra vez. Exato. Pá, mas se Vai. disserem tipo Estados Unidos não conta, perder. Sim. Porque senão não está a dúvidas, vá. Vai, então já está toda a gente. Já está. Eu Bora. já tenho. Eu meti Índia. E vacilaram todos. Então e a que eu tenho que Nem buscar? perto. Mas calma, convém dizer os outros, não é? Também não. Mas ou alguém pode tentar outra vez? Tentem todos outra vez então. Eu já agora deixa-me dizer as respostas. Mais Ah, outra vez. O Chico disse Malásia, o Carrasco disse Índia e o Cão disse Qatar. Mas e ele dissemos países que estão nesse ou não? Sim, eu acho que sim. Eu não tenho aqui a lista de todos. A Índia sei que está, os outros não sei se estão, mas estão, têm uma porcentagem muito pequena do índice. Ok. Porque depois eles também não dizem tudo por completo. Mas já agora Então podias vá, ir ao já país tem mais respondi, cota já do respondi. índice para ver. Então para dizer vá, para Mas espera lá, o Cão já respondeu as 2 vezes, porque ele perguntou se a outra resposta era. Justo. Ok, É justo. Então, como- É justo. Vá, eu acho que... Mas assim vocês também se ajudaram. Fazemos assim. Não, Mas eu não ia responder vai ver essa. vai ver quem é que foi mais perto. Se for realmente mostra. perto, tens aí as cotações dos países. Tenho. Então, Então vá. Não, mas não tenho de todos. Não, esta aqui eu disse que se não acertarem não vai. Vá, Tentem outra mostrem. vez e isso Vai, não já perdemos, tenho outra não vez. perdemos. Vai, Carrasco, já mostra. tens? não tenho, espera aí. Espera aí, não tenho. E fazemos. Pronto, já agora- E eu vou- fechamos eu só a vou- seguir. Exato, vamos fechar. Eu vou-vos só dizer Olha. porque é que... Com base Ok. numa resposta que foi dita há pouco tempo. Também uma pergunta. Bora. Já está. É muito Pode? quente, mas sim. Então vá, vou mostrar. Mas não sei. 2, Acho que é 3. muito. O Israel. Chico diz Indonésia e o Carrasco diz Israel. Não, erraram todos. É o Era Dubai. Taiwan, a resposta. Taiwan. 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 Não sabia que a Taiwan estava em desenvolvimento. Mas... é um mercado... Não, é um mercado Diz. emergente. Pois, exato. Pronto, já Yeah. agora só 2 coisas. A razão pela qual Claro eu estava a querer dizer-vos, a dar-vos a oportunidade de dizerem um que não estivesse considerado pelo MSCI nos mercados emergentes, é porque há várias empresas que fazem índices. E pronto, e o mercado emergente é emergente até ser desenvolvido. Pronto, caso continue a emergir. Exato. Pronto, e há de haver ali uma threshold. altura, exato, em que está ali na linha d'água e talvez uma empresa considere Opa, mas outra espera não. aí, Isto é, por não exemplo, tá- deixa-me só acabar, isto é, por exemplo, o caso da Coreia do Sul, em que o MSCI considera como um mercado emergente e o FTSE, que é outra empresa que também faz índices, já considera como um mercado desenvolvido. Já agora, Ok, a era minha só por isso que eu queria dizer. pergunta era rigorosamente a Coreia do Sul.
Pronto, exato. Yeah. Exatamente, é que a Coreia do Sul... Era mesmo essa pergunta. Era mesmo a Coreia do Sul que eu estava a pensar. Não está ninguém dos Emirados Árabes Unidos. Epá, não, perto não. Eu não sei se estão sequer nos mercados emergentes, mas se estão, não estão nos primeiros. Já agora vou-vos dizer a lista. Quase as percentagens. Já temos a China primeiro com 41.12, depois o Taiwan com 13.01, depois a Coreia do Sul com 11.48, depois então a Índia com 8.14. Por aproximação eu ganhava. Isto dá-me meio ponto, só para empatar contigo. Pá, o Brasil, já. O Brasil com 5.43. Também não me lembro do Brasil. E todos os outros contam por 20%. Já agora, eu quis fazer esta pergunta, não era para fazer, era só para fazer a primeira. Mas quis fazer esta pergunta porque acho que o Taiwan é um país que, não sei, às vezes fica muito esquecido. Está ali no meio de países muito grandes. É abafado pela China e pelo Japão. Pronto, exatamente. E depois tem a China que também ali tenta um bocado comê-los e metê-los como chineses. Pronto, não interessa quem eles são, é só mais um sítio da China. Mas pronto, já agora o Taiwan também é um país com coisas muito boas, muito forte na tecnologia. Exato, fortíssimo. Exato, pronto, achei só isto. Já agora uma das empresas que tem uma percentagem muito grande no índice, que 5.7%, exato, é a Taiwan Semiconductor MFG, que é uma empresa que faz semicondutores do Taiwan. E pronto, quis deixar esta pergunta também porque achei que era um facto interessante de saber. E pronto, e dar também um bocadinho de voz ao Taiwan. Então vá, continha. Exato, acho que pedimos a conta. Ficámos todos servidos já. o cão aqui a entrar de volta para a luta na competição. A recuperar aos poucos. Entrar de volta? E pronto. E eu assisto lado. O segundo não me dão pontos. Estando eu pertíssimo, eu tive a quarta. Isto é uma maratona, isto não é um sprint. Eu por mim pedia pontos. Isto não é uma maratona, isto é um sprint. E depois perdi por décimas. Só por estas duas mesmo a arrasar, eu pedia pontos. Tipo, eu disse antes, eu disse antes. Exatamente. Acho que não tem pontos porque já está o meu país. E já tem. Então vá pessoal, pedimos a continha. Grande abraço. É tchau, tchau. Até para a semana. Tchau, pessoal.